Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. E essa é a seguidora que empresta o nome dela para nossa história de hoje. Monique, idade 24 anos, transista. A primeira pataquada foi com um gringo no Brasil mesmo. Ele trabalhava aqui como professor de inglês já há um tempo, mas ainda estava em busca de carimbar o seu CPF. E eu iniciei tudo como aluna dele. Ele era daqueles que fazia posts na internet, palavras em português, palavras em inglês. Ai, eu amo o Brasil. Estou agora com o meu Havaiana. E aí, estrangeiro já descobriu que o povo brasileiro engaja, né? Então, tudo eles amam o Brasil, é a comida brasileira, é a mulher brasileira, é a música brasileira, porque vai um monte de brasileiro lá comentar, curtir, compartilhar, porque tá falando bem do Brasil. Já tá na hora de todo mundo perceber aí, né, que o povo estrangeiro engaja sem fazer nada, é só colocar a bandeira do Brasil, nem precisa ter conteúdo. E ele, óbvio, desse jeito atraía um monte de gente que queria fazer aula com ele. Não era nenhum professor com grandes seguidores e nem popular não, mas as pessoas que chegavam até lá davam a renda dele mensal para ficar no Brasil, além dos dólares que ele ganhava com outros trabalhos que ele dizia que tinha nos Estados Unidos. A aula, ela era sempre online, nunca presencial. E eu paguei para ter aula com ele particular porque já tinha dado um choque na periquita quando eu vi, né? Sabe quando faz um zzz, né? Que atrai? Zzz. Então. E aí, gente, eu mais fixava o meu olhar nos olhos dele na aula do que aprendia as palavras em inglês. E chegou uma hora que eu tava tão assim que eu já via. Eu nem percebia, na verdade, que eu estava sensualizando para falar as palavras que ele queria avaliar a minha pronúncia. E eu lá, tipo assim, primeiro que pra aula, eu me maquiava toda, parecia que eu tava indo pra night. E aí eu toda bonitona, tinha toda uma preparação, quando tinha aula eu perdia um tempo da minha vida. E aí tava lá, né? E aí as palavras elas saíam naturalmente sensuais da minha boca, tipo, ball, Paul, I love you, Paul. Mas ele também tava atirando pro meu lado. Até que um dia ele me mandou mensagem dizendo que tinha um problema lá no laptop e o celular dele tava com outro problema na câmera, parecia Mercúrio retrógrado, né? Tava quebrando tudo tecnologicamente, dizendo. Mas eu acho que isso foi meio que uma invenção, uma desculpinha dele. Ele jogou essa e falou que se eu quisesse a aula teria que ser presencial durante um mês até ele consertar tudo isso, como se ele não tivesse dinheiro para consertar tudo de uma forma mais rápida em uma semana. Óbvio que eu aceitei a aula presencial porque o meu objetivo era ter contato com esse homem, sim. Sabe quando você lê o endereço, mas você não presta atenção? Eu li o endereço da aula presencial achando que era um lugar tranquilo. Cheguei lá, era um bar. Eu não imaginava era que o laptop dele, o celular, tinha quebrado então para todas as alunas. Então será que todas as alunas ele iria encontrar no bar? Porque não foi uma aula, foi um date. E dali a gente meio que já ficou fixo. E eu me envolvi que eu nem pensei nessa possibilidade de será que ele tá agindo assim só comigo? Sempre escutei falar que gringo ele não pede em namoro, né? Você vai ficando, você beijou, teve relação, já tá namorando. E assim foi com ele. Ele era aquele gringo da vibe mais hippie, que gostava mesmo do morro. Eu morava em comunidade, ele adorava ficar lá na comunidade, quase que se enfurnou na minha casa, que era super simples e que ele adorava por causa do morro, por causa da vista, por causa das pessoas, porque tudo era mais simples, porque ele gostava assim. Ele não era um cara que gostava de luxo. Tanto que ele vivia de boa com as aulas que ele dava em inglês. Depois só que eu fui descobrir que, na verdade, ele tinha outros trabalhos e investimentos nos Estados Unidos, que essa vibe simples aí não era tão simples assim. Na verdade, é porque ele tinha que partilhar o dinheiro com mais de uma, né? Ele saía com várias. Então, tinha que se ter aí uma grana boa para ser simples, porque eu tô falando aqui de mais de
Cinco mulheres, tá? Bom, mas a gente tava namorando, tava tudo lindo, eu super cega, apaixonada, meu Deus, tem um gringo, subia com aquele gringo de mão dada no morro, todo mundo ficava olhando, todo mundo tipo, nossa, ela tirou a sorte grande, porque é daqui pro green card nos Estados Unidos. Só que esse gringo não tinha objetivo nenhum de voltar para os Estados Unidos. O sonho dele era ficar passando a neca, passando a vara lá no morro aqui no Brasil, né? Tanto de família, de amigas, de pessoas, vizinhos, todo mundo que me conhecia, que me via com ele, vinha me parabenizar, vinha com aquele olhão, nossa, agora sim. Eu meio que fiquei mais animada ainda de estar com um gringo do que já se passava na minha cabeça. E nisso eu fui relevando várias coisas que eu não sei como é que alguém tem nesse cara. Primeiro que ele era porco. Quando eu falo porco, é porco daquela havaiana marrom, baseada no barro, que não se lavava, né? Entre os dedos do pé dele também, tudo preto. Porque ele só andava de havaiana. Não tinha sapato, não tinha tênis, não tinha nada. Se o lugar não pudesse entrar de havaiana, ele não entrava no lugar. As primeiras vezes lá de fazer amor era muito, mas muito papai e mamãe. E eu meio que tinha uma coisa assim tímida de olhar ali na região, pegar. Então era muito papai e mamãe, eu nem prestava atenção. Mas aí depois o gringo começou a exigir mais coisas, né? Com o tempo que a gente se relacionava. E aí ele exigiu aquele chup-chup normal, né? Que todo macho adora, que a gente faz o chup-chup. E aí, quando eu fui pra fazer o chup-chup, tinha uma camada em volta daquele biruliro, que era uma camada de catupiry. Eu fiquei pensando, é protetor solar, é creme? Porque eu tô falando de uma crosta mesmo. Tanto que eu paralisei, fiquei. Ele vem pro meu chup-chup. O que tá acontecendo, né? Gente, aquilo era mesmo uma camada de tempo que ele não tomava banho. E a gente tava numa região que era muito calor. E aí eu falei pra ele, não, mas então é melhor você tomar um banho antes pra fazer isso, né? E aí ele começou a falar que eu era fresca. Que no Brasil as mulheres não tinha nada disso, por isso que ele gostava das mulheres, porque não tinha frescura, que era pelo no pelo, pele na pele, mão na mão, sovaco no sovaco, não tinha isso. Por que que eu tava fresca daquele jeito, morando no morro? Que de vez em quando não tinha água, dependendo, cortavam a luz, caía lá o fio da energia, ficava, sei lá. Isso ele falando, tá, gente? A visão que ele tinha do morro, é a visão dele. E a gente começou a brigar por isso, até que ele, não, tudo bem. Foi lavar, porque, né, com catupiry passado lá não ia. E fomos pra essa parte do chup-chup que eu não era muito fã de fazer, não. Mas eu comecei essa coisa, ah, mas você tá com um gringo, nossa, mas não deixa escapar, mas faz tudo por esse homem, mas não briga com ele. Porque, nossa, ele não, com certeza ele vai voltar para os Estados Unidos, aquela coisa toda que mulher fica falando na nossa cabeça e que a gente vai se achando a maioral por ter, além de ter um macho do lado, ele ainda era estrangeiro. Sabe quantas meninas na comunidade conseguiam um negócio desse? Poucas. E muitas conseguiam, mas era por quê? Porque era aquele velho com o saco de cachumba, né? Com as pelancas, vocês já viram uma... Agora tá uma febre, né? De mulher que pega uns idosos que tá quase com o dedo no caixão, vocês já viram? Aí elas ficam fazendo aqueles vídeos, ai meu amor, o cara não consegue às vezes nem dar 2 passos de tão capenga que ele tá. Se tomar um Viagra, vai direto pra cova. E as meninas estão lá fingindo que o amor tá dando no couro suficiente só porque é estrangeiro, porque tem dinheiro. Então, eu não era dessas, tanto que o meu gringo, ele era bonito, ele era da minha idade e ele era o desejado, entendeu? Era o Ken humano barra másculo, do zoião azul, do queixo quadrado, de todo... Os abdômen definido, só era porco, né? Essa porqueira só com intimidade pra saber. E o pior, vocês vão... Segura aí. Então... coisa piorou
quando ele abriu que ele tinha outros tipos de desejo. Isso ele abriu depois de me pedir em noivado. Ah, passou de fase, agora ela é noiva. Vamos ver se ela passa da fase de casar? Então, agora os meus desejos já são um pouquinho piores, né, meu amor? Eu não lembro como é que ele me explicou, mas na hora que a gente tava indo no Vamos Ver lá, ele pegou a mão dele e colocou... A mão dele não, ele pegou a minha mão e colocou na poupança dele. Aí pegava a mão dele e fazia assim na minha mão pra apertar a poupança. Eu falei, eita, será que ele gosta de um fio terra? Mas não era bem um fio terra. Depois ele falou pra mim que ele gostava de beijo no furico. Só que, gente, esse furico não era bem lavado. Se na frente eu achei catupiry, o que vocês acham que eu achei no furico? Óbvio que uma barra de chocolate, né? Na verdade, não era barra de chocolate. Sabe aqueles Nescau Ball? Aquelas bolinhas de chocolate? Pendurada nos pelos, nos fiapos do furico. E ele queria que eu desse beijo no furico. Tudo bem, cada um tem seu desejo. Então eu ia dar os beijos, mas se tivesse higienizado, coisa que nunca tava. Então, quando começou essa ideia do furico no noivado, já dei-me uma afastada maior. E aí ele ficou todo soltinho com a gente noivo. O que ele fazia? Ele ia e ligava para as meninas, para as alunas, ou para fazer a aula, ou então quando eu via ele tava mandando chamada de vídeo, ou então tava fazendo ligação, mandando as coisas e rindo. Tudo que ele fazia ali, tanto no vídeo, ou quando ele falava que tava respondendo a aluna sobre alguma coisa da aula, sobre alguma coisa de dúvida, nada era profissional. Parecia que se tava rolando um flerte. E ele me falava que isso era porque era uma técnica de você conversar assim naturalmente. Isso não quer dizer que ele tava flertando, paquerando ou se relacionando com ninguém. Mas essa forma de se conversar assim, abertamente, era um modo mais fácil de se aprender o inglês que ele aplicava e que dava muito certo. Não tava resolvendo comigo? Então, também tava resolvendo com as meninas pagavam mais e assim indicavam ele para mais pessoas e assim o negócio dele tava indo de vento em polpa. E eu acreditei que isso realmente era uma técnica, mas só que não, né, gente? Dava pra ver que ali tinha outras coisas, até porque ele tinha uns sumiços. Eu preciso respirar. Ele tinha uma coisa de assim, preciso de uns dias com a minha individualidade. Aí ficava um dia respirando e voltava. E aí, gente, em um desses dias, né, que ele foi respirar na individualidade dele, eu mandei minha amiga atrás, porque ele sempre ia num parque. E chegando nesse parque, ele não tava respirando a individualidade dele sozinha, né? Ele tava com uma menina não só se flertando, mas era da comunidade. Esse moço tava passando um rodo em várias mulheres da comunidade. Ele não tinha medo nem do traficante. Pra vocês terem, corajoso. Ele tava achando que ele dominava o morro, né? E aí a minha amiga começou a filmar, tirar foto, me mandar tudo. Eu falei, eu não acredito, não acredito. Quando eu fui esfregar na cara desse macho, ele ainda teve a pachorra de falar que era uma aula. Que era uma aula experimental. Olha, enfim. Não suporto traição. Suportava beijar o furico, mas não suporto traição, não. Mandei pastar porque também sabia que existiam mais gringos na face da terra, né? Foi difícil? Foi, porque o homem era bonito, viu? Mas ele não parava na mão de uma só. Ele não era um cara fixo. Nunca foi. Logo depois do acontecido, eu entrei naquela vibe sede de vingança. Eu queria queimar ele de todo jeito na comunidade. Mas, gente, uma menina sabia da outra. Na verdade, uma tava querendo disputar com a outra para saber quem ia pegar o prêmio final. Porque ele se apresentava de um modo de que ele ia voltar para os Estados Unidos. Mas quem convivia com ele sabia que ele gostava mesmo era do Brasil, de ficar fazendo rapa aqui, que ele não iria voltar para os Estados Unidos. Mas era um modo que ele tinha de atrair as meninas. Então, gente, eu fiz um post contando
tudo nas minhas redes sociais, sabe? Expus, achando que as meninas iam lá falar, nossa, agora eu não vou mais falar com ele, vou bloquear ele. Gente, imagina. O alvoroço, assim, atraiu mais mulheres ainda para o lado dele, falando que eu devia ter feito alguma coisa errada. Aí, deu um mó bafafá. Deu um maior bafafá, eu fiquei mais brava ainda. E aí um outro americano veio comentar no meu post, e era o Paul. Paul, idade 31 anos, gamer. Falando que esses americanos que vão pro Brasil sempre têm esse objetivo, que a gente tem que ficar esperta, que esses caras são caras que as americanas não quiseram, então são caras ruins. Gente, isso tudo é um americano generalizando o outro. Eu não estou colocando aqui como verdade, tá? Mas foi o único cara no post inteiro que ficou do meu lado e que ainda queimou mais a imagem desse ser. Aí, óbvio que eu respondi. E óbvio que ele veio falar comigo no direct. E nós começamos uma conversa a partir disso. Só que ele era tudo diferentão, sabe? Ele gostava de rock, só usava preto, tinha uma Barbie toda gótica, era um pouco mais gordinho, mas ao mesmo tempo que ele tinha essa vibe dark, que na primeira imagem assim assustava, ele era muito fofinho quando se conversava, sabe? Ele veio me dando todo apoio, de tipo, ai, vai curtir sua vida, vai fazer o que você gosta, esquece esse cara, porque tem uns americanos que são muito paspalhões mesmo, e você tem que perceber logo nas primeiras conversas. Veio me dando várias dicas e eu fui criando uma amizade com esse homem. Nisso eu fui gostando de conversar com ele e me abrindo que, na verdade, eu tava mais triste depois de um mês, 2. Não era nem pelo americano, era pelo meu sonho de morar nos Estados Unidos. Ele falou, mas então vem, você pode fazer isso sozinha, vem pra cá. Se você quiser, eu te ajudo em alguma coisa. E eu falei, cara, não tem como, eu não tenho visto, tem que ter uma renda pra ter o visto, né? Todas as minhas amigas que tentaram, assim, game over, não conseguiram. E ele falando, olha, se você quiser eu posso te ajudar. E eu falei, olha, mas eu não sei inglês, como que eu vou trabalhar aí? Vai ter todo um enrosco e não sei, não vai dar certo, né? Aí eu até tentei, fiquei um tempo juntando as minhas economias e até tentei tirar o visto e não deu certo, óbvio que não deu certo, eu não tinha uma renda para provar e eu tava na idade mesmo que as mulheres, né, vão para ficar. Eu lembro que eu chorei tanto, eu chorava na chamada de vídeo com esse homem. Ai, porque eu não consegui? E fiquei mal mesmo, malzona. E aceitei o meu Brasil. E ele, não, você vai vir pra cá sim, eu vou te ajudar. Nessas conversas, eu lembro que depois que eu fiquei bem mal por causa do visto, do nada, ele chegou em mim e falou assim, você não quer casar comigo? Eu falei, o quê? Assim, a gente já se tornou amigos, né? E tem uns amigos que eles fazem isso aqui. Tipo, casam, né? É amigo de alguma estrangeira. E aí eles casam, tipo, pra poder ficar no mesmo país. Mas é só um papel, entendeu? Não vai ter a vida de casado nem nada. Só vai ter que ficar morando na mesma casa pra comprovar. Se você quiser, a gente pode fazer isso. Eu achei aquilo estranho. Aí eu perguntei, olha, você tá falando isso pra me ajudar ou você tá gostando mesmo de mim? Aí ele falou, eu tô com vergonha de responder isso, outro dia eu respondo. Aí ele sumiu por uns 3 dias, depois ele apareceu. Olha, lembra aquela pergunta que você fez? Então, é as duas coisas. Eu tô gostando de você e eu quero te ajudar. E eu te ajudo com o dinheiro do visto, eu te ajudo com tudo que você precisar. Você pode vir a hora que você quiser, você não precisa estar falando a língua. Você aprende aqui conversando comigo. Eu te ajudo com algum curso. Vem que eu quero ficar com você. E aí ele abriu que ele trabalhava com gamers dentro de casa mesmo. Então não teria problema, assim, dele ir trabalhar, ficar muito tempo fora e eu não conseguir me virar. Ele estaria full time comigo, porque o trabalho dele era no quarto dele. Então, se eu quisesse, se eu aceitasse, ele ia investir em mim e eu iria pra lá. E aí eu fiquei, será que eu pergunto pra alguém? Eu lembrei que da outra vez eu mostrei o gringo pra todo mundo, né? Todo mundo fez o maior auê. Talvez isso tivesse dado um pouco de olho gordo também. Então eu resolvi fazer tudo no silêncio dessa vez.
E fazendo no silêncio, simplesmente depois de um tempo, o visto foi super aprovado. Eu não tive problema algum. Como ele comprou as passagens para mim e eu fechei os olhos e fui. E esqueci de falar que antes de tudo isso, rolou uma conquista online. Na verdade, eu não percebi que eu me transformei no que esse cara era. Então, tipo assim, ele gostava de rock and roll. Gente, eu gostava de samba e forró, funk. E aí ele falava, você já sabe a música tal, não sei o que. Eu conheço. Comecei a escutar as músicas todas. Comecei a mudar as minhas roupas, deixar mais escuras, ir pra uma vibe mais góticazinha, sensual. Então, eu mudei todos os meus costumes pra... Sei lá, eu queria mostrar pra ele que a gente tinha coisas em comum. E eu fiz isso, eu me transformei em outra pessoa. Eu descobri que a cada relacionamento eu virava aquilo que o cara mostrava que gostava, sabe? E eu me esforçava pra isso, porque eu lembro que da primeira vez que a gente tava conversando na chamada de vídeo, que a gente tava falando de gostos, ele perguntou se eu gostava e eu falei que gostava, mas eu nem sabia o que eu tava falando. Aí ele falou de um tal de System of alguma coisa, e aí eu lembro que ele soltou a música e do nada ele... Sabe? E eu no vídeo assim, tipo, tudo bem, tem gente que gosta, né? Mas eu não gostava, entendeu? E aí eu devia talvez ter saído ali, porque eu, sei lá. E aí era pra eu ter, né, falado, que coisa, não gostei dessa parte. Não, eu meio que engoli. Aí na segunda vez que ele fez, eu já tava achando bonitinho, já tava achando fofinho, já tava achando, tipo, sensual. Sabe quando você olha e fala, depois você olha de novo e fala, ah. E aí na segunda vez você já tá, tipo, gostei. É aquilo, né? A gente aceita qualquer coisa pra não ficar sozinha. E, gente, eu não gostava quando ele fazia... Era umas coisas assim. Mas quando eu vi, eu tava lá nos Estados Unidos, viu, gente? Não deu problema nenhum, não. Eu cheguei na casa dele tranquilamente. Só que quando ele me levou pra casa dele, eu vi que não era a casa da chamada de vídeo. A casa de chamada de vídeo era uma puta de uma casona, tudo branca, sabe? Eu via que ele tinha condições. E aí ele disse que aquela casa era a casa dos pais dele, que quando ele tava conversando comigo, ele tava morando com os pais dele, mas ele teve um desentendimento, e aí teve que sair às pressas pra uma casa que era muito mais assim... Era velha, tava suja, parecia um mausoléu por dentro, de tanta coisa assim, uma por cima da outra, sabe? Era meia, com comida, com sapato, com perfume. Quando eu olhei, eu falei, como que eu vou viver aqui? E porque ele disse que tinha condições, né? Mas por aquela casa parecia que não tinha tanta. E aí ele falou, então, né? Ele falou como se fosse assim, quando você pegou o avião, tudo mudou, e aí quando chegou aqui já é outra coisa. Ele não falou como se estivesse acontecendo, até porque na última chamada de vídeo ele tava nessa casona. E aí ele falou que por ele ter brigado com os pais, o emprego ele acabou saindo, isso tudo enquanto eu tava no voo, tá, gente? Ele acabou saindo do emprego e agora eu ia ter que ajudar ele trabalhando para manter toda a situação, até porque ele tinha gastado as últimas economias dele pagando minha passagem e o meu visto, me deixando chegar nos Estados Unidos de forma confortável. Nisso, ele simplesmente me levou num bar e falou, esse bar aqui é do meu amigo, você vai trabalhar aqui. Eu não vou trabalhar aqui porque disse que ele era meio gordinho, ele tinha alguns problemas de saúde, então ele não poderia trabalhar de madrugada, mas que eu ia trabalhar lá. E aí eu toda assustada, achando que ia ser, sabe, abraçada pelo menos por uma semana. Não, cheguei lá já no chicote, né? E eu falei, deve ser pra garçonete, né? Mas assim, como é que eu vou trabalhar se eu não sei falar inglês? Ele falou, não, você não precisa saber falar inglês. Eu falei, como que eu não preciso saber falar inglês? Sendo que a pessoa vai pedir alguma coisa e eu tenho que responder. Porque ele falava português, tá, gente? E aí o chefe vai falar, eu não sei falar inglês, como que eu vou trabalhar assim de primeira?
E ele falando, mas você não vai precisar conversar com ninguém. Eu falei, mas como é que eu vou entregar os pratos? Como é que eu vou pedir os pratos? Como é que eu vou pedir ajuda? Aí ele veio e falou assim, não, mas você não vai fazer isso, você vai dançar. Eu falei, dançar? É, quando os estrangeiros chegarem aqui, você vai dançar pra eles. Gente, quando eu fui tentar, né, confrontar, ele falou assim, olha, você acha que o seu green card vai ser barato? Você acha que casar com um americano pra ficar aqui é barato? Porque se fosse, todas as brasileiras já estavam aqui. Até o dinheiro da passagem elas iam arrumar. O que eu fiz pra você, ninguém faz. Você tá me devendo e muito. E você vai pagar. Falou assim, não, eu só vim aqui pra te mostrar onde você vai trabalhar, tá? Mas vamos voltar pra casa. Naquela casa que era um muquifo e tudo tal, ele me colocou porque queria me mostrar um quartinho pra gente conversar mais sobre. Nesse quartinho, gente, tinha aro. Vários tipos de coisas que podia, né, em mim, podia passar a faca em mim, podia me amarrar, tinha várias coisas. Parecia um quarto da ator. E aí ele queria conversar comigo ali, por quê? Ele já me intimidou, né? Eu olhava pra tudo aquilo, qual é o não que eu iria dar com tudo aquilo que tava à minha volta? Eu tremia, eu suava. Ele, então, ó, vai ser assim, assim, vai ser assim, assim, vai ser assim, assim. E aí a gente casa, né? Com esse dinheiro a gente casa para depois trabalhar no seu green card. Então quem vai investir no seu green card é você, não sou eu. Óbvio que não era só para dançar, né? Que o início foi essas danças e vocês já sabem aonde que chegou isso. E como assim ele ainda iria casar comigo nessa situação? Dali ele começou a falar que eu estava me comportando. Gente, parte de documentação, eu não sei, tá? Eu fui entregando tudo na mão dele e ele foi fazendo o que tinha que fazer. Eu nem sabia o que estava sendo feito ou não, tá? Eu sei que ele falou que estava sentindo uma atração maior por mim, porque eu fazia tudo que ele mandava, talvez eu fosse mesmo a mulher da vida dele, e que a gente ia casar, e que então eu poderia sair daquele trabalho. Que era como se tivesse sido um teste, mas que ele viu que ele realmente gostava de mim, que ele não queria ver a mulher dele nessa situação. Gente, essa transformação não foi rápido assim, igual eu tô contando aqui, tá? As mudanças, elas eram aos pouquinhos. Um dia eu chegava e aí ele falava, eu sinto muito por isso, eu não tô bem, eu vou correr atrás de um trabalho pra você sair. As coisas iam, entendeu? Ao mesmo tempo que ele pressionava, depois aquele tapa com a luva de pelica, né? Depois ele vinha a acarinhar. E nisso, ele ia me envolvendo de novo para eu acreditar que ali ele tinha tido um surto, que ele estava mudando, mas que graças ao sentimento que ele tinha por mim, ele ia me tirar daquela situação. Que ele tinha colocado sem querer, ou que ele tinha colocado num momento de devaneio. E o pior era eu acreditar nisso. Porque no começo eu fiz porque eu tava com medo, mas depois eu tava acreditando novamente em tudo que esse homem estava me falando. A fraqueza, a confusão mental, a carência, tudo pegava nessa hora. Então, gente, ele falou que ia casar comigo, ele me tirou do bar, do trabalho, disse que era uma loucura, que ele que tinha que manter a casa, que ele tinha conseguido um trabalho e que ele ia casar comigo. Eu só precisava esperar ele se reestabelecer, porque antes ele estava contando com dinheiro e com a casa da mãe e do pai que ele não tinha mais. Só aí que a gente começou a ter relações. E nisso que a gente começou a ter relações, voltou a mesma coisa lá do outro americano. Cada relação evoluía, se passava de fase um pedido. Um belo dia ele disse que ia me levar para conhecer alguns lugares e em um desses lugares estava um cemitério. E eu não sabia que se tinha algumas práticas dentro desse cemitério. Tinha momentos para as pessoas escolherem para comprar o seu próprio lugar para quando morresse, né, se enterrar. Tinha apresentações tanto de teatro como de cinema. Eles abriam um dia, tipo, cinema no cemitério. Tinha para passear com o cachorro, tinha várias atividades.
E ele disse que era um lugar que ele gostava muito, porque tinha a ver com a música que ele escutava, porque tinha a ver com todo aquele lado dark que realmente existia, gente. Essa casa dele, pra vocês terem noção, ela não tinha luz de tudo, de tanto que era tudo escuro, porque ele gostava desse jeito, né? Se deixasse, era só vela. Óbvio que não era, mas pra vocês terem uma ideia do breu que eu tava morando. E aí, gente, esse cara começou com essas visitas no cemitério e ia me levar. Não tinha nada de errado, era pessoas que iam mesmo, né? Assim, gostavam dessa vibe fúnebre aí. E ali ele me contava, só que ele começou a me contar, gente, várias histórias de morte. De cara que pegou a mulher e fez isso e fez aquilo, e do marido, e que assim, lá não tinha como fugir, quando eles descobriam, a mulher já estava morta, então que era melhor. Então, que era melhor a mulher andar na linha. Aí, gente, ele já começou aquele papo todozinho de envolvimento que ele tinha feito naquele quartinho. Voltou. Aliás, esse quartinho, eu disse que eu não me sentia bem. Ele trancou, disse que jamais ia entrar lá e que ia deixar a chave comigo. Assim ele fez, para eu não ficar com medo. Mas ele voltou de novo com essas histórias. E depois, eu não sei em que horas, se foi de madrugada, eu não sei como é que foi. Eu não sei em que momento que foi que eu... Quando ele veio com essas histórias de que os homens lá nos Estados Unidos, eles tinham esse poder e eles acabavam com a vida da mulher e não tinha como elas fugirem. A polícia só descobria depois, então era melhor que a mulher se comportasse. Eu fiquei com medo e falei, vou ver se ele não tem mais uma chave desse quartinho. Comecei a procurar em todos os lugares, ele não tinha, só que quando eu fui entrar no quartinho, que eu fui usar a chave, não funcionava. Então, ou ele me deu uma chave errada, ou ele tinha mudado a fechadura, eu não sei. Eu sei que só depois de um tempo eu fui ver que eu não tinha a chave do quartinho, porque não abria a porta. Então, a chave estava com ele e ele podia usar lá, óbvio, a hora que ele quisesse. Pra vocês terem noção da ideia de como tudo era, ficou muito perturbado na minha cabeça. Essa era a hora, era o momento que eu tinha que denunciar ele e sair dessa situação. Só que eu não tinha esse conhecimento. Tudo que estava acontecendo lá era porque ele pagava, era porque ele fazia para mim. Esse tempo que aconteceu isso no bar, eu não recebi nada. Eu não tinha contato com mais ninguém. Ele pegou meu telefone, ele pegou as minhas coisas. Não tinha o que eu fazer. Eu não conversava com ninguém nos Estados Unidos. Então eu não sabia das informações, dos direitos que eu tinha como mulher, como estrangeira. E isso me levou, infelizmente, a uma das piores situações, que foi, ao mesmo tempo que eu tava gostando dele, que eu tava envolvida com ele, eu queria fugir por algumas coisas. Mas aquilo passava muito rápido na minha cabeça e eu esquecia, porque ele já me envolvia de novo em uma outra situação. Por exemplo, agora ele tava com a coisa de ver vestido de casamento, da gente casar, de ir atrás do meu green card. Eu nem sabia como que acontecia tudo isso, mas eu tava indo na dele, no que ele tava falando. E aí eu achava que a gente era um casal novamente de novo. E aí veio a ideia de ir em um show que ele disse que tinha dos amigos dele e que, como era um show de rock, ia acontecer no cemitério, assim como eu já tinha visto que tinha eventos de cinema lá, de outras coisas. E eram sempre culturais. Então, pra mim, realmente ia acontecer esse show. Só que nesse dia, ele fez questão de que eu fosse muito bem arrumada, assim, não elegantemente falando, mas bem sensual. Comprou bota, comprou roupa preta, o que eu quisesse, enfim, me emperequetou toda para que eu fosse. E chegando lá, ele não tinha ninguém. E aí ele falou que a gente tinha chegado muito cedo. Só que, gente, não tinha um palco, não tinha uma montagem, não tinha nada, porque da outra vez o cinema tinha a questão do telão, das cadeiras para as pessoas sentarem, tinham pessoas que colocavam pano, né? Enfim. Não tinha nada. Eu falei, mas ainda vão montar? Vão cantar o quê? É como se fosse um sarau de rodinha? Porque não tem nada montado. E aí, nisso, ele mudou, assim, já a expressão e falou, olha, como o clima tá bom, como esse lugar tem um clima que me deixa cada vez mais atraído por você,
Começou a falar loucuras que sentia sobre mim, ia me beijar, ia me abraçar, e quando eu vi, a gente tava se atracando lá dentro do cemitério. A hora do vamos ver, começou a chegar outros homens. E ele não se importava, e eu falando que a gente ia ser descoberto naquela situação, que não pode, eu acho que não pode fazer isso nos Estados Unidos. Eu achava, né? Agora eu sei que não pode, mas e eu, vamos parar, tipo, tava gostoso e tal, mas assim, vamos parar, porque as pessoas estão chegando, porque eles vão ver, e ele não parava. E cada vez que eu pedia mais, ele já tava me forçando, entendeu? E no que ele foi me forçando, esses outros homens eu vi que estavam se aproximando. E eu fiquei desesperada. E aí eu comecei a gritar. No que eu comecei a gritar, ele parou. Porque aí podia chegar um guarda, podia chegar alguma coisa. E aí ele ia se dar mal, né? No outro dia em casa, ele começou a brigar comigo, a falar que tinha saído do trabalho de novo, assim, num passe de mágica, que eu ia ter que começar a bancar as coisas, porque eu nunca bancava nada e eu não tinha pagado nem 50% do que ele já tinha investido em mim. E que agora ele deu a entender que eu ia trabalhar lá no cemitério. E nesse trabalhar lá no cemitério, ele deixou bem claro que seria com outros caras e que eu teria que ficar quietinha, porque se a polícia pegasse, eu iria presa, não só ele. Nisso eu já comecei a ficar desesperada. Eu entrei no banheiro e me tranquei, pensei em não sair mais de lá, e ele batendo na porta e falando que eu tinha que sair sim. E eu mexendo nas coisas do banheiro, eu comecei a perceber que lá tinham alguns remédios que ele poderia usar pra eu ficar super dopada. E eu não tinha o que fazer porque eu tava sem celular pra pedir ajuda, e eu tive que abrir a porta. No que eu abri a porta, ele me pegou com toda a força possível e falou que eu não poderia fugir disso e que ele ia me levar naquela noite para que eu tivesse clientes lá no cemitério. Deixe o seu like e o seu hypar para contribuir com o crescimento do canal. Eu já agradeço. Desculpa a confusão, mas é porque eu contei muita coisa fora de ordem. Eu esqueci de falar que lá no cemitério ele também queria, quando a gente tava só gente, ele chegou a querer experimentar, a falar de tentar com algum morto que tava lá, que ele já tinha feito e que era muito bom. E não só isso, como também tentar me colocar em uma cova rasa. Ele começou a falar desejos e coisas que eu jamais faria, e que eu tava com muito medo que ele me forçasse. Parece que ele conhecia alguém do cemitério, eu não sei, mas parece que ele não era a primeira vez que ele tava fazendo aquilo e que ele já tinha feito com alguma pessoa que tava enterrada lá. Porque ele preparava tudo e meio que falava, sabe? Ah, porque você vai fazer isso? Porque esse cara vai hoje? Porque ele gosta de fazer atrás do túmulo e dentro da cova. Parecia que ele tinha um grupo de homens que já tinham falado pra ele tudo que eles queriam fazer. Eu me vi num desespero porque não tinha o que eu fazer. Não tinha, ele tinha arma, ele tinha os meus documentos. Eu realmente não tinha conhecimento de nada. Então eu lembro que essa noite foi horrível, porque ele me vestiu daquele jeito bem dark, com aquelas roupas pretas, rasgadas, coladas, sabe? Eu era uma prostituta. E desculpa, eu tô com vergonha de falar que os outros homens, que na outra noite alguns homens chegaram a... Desculpa, gente, eu não quero confirmar o que realmente aconteceu na primeira noite. E na segunda noite, a única coisa que eu pensei é pular do carro em movimento. E foi o que eu fiz. Eu dei muita sorte de, em um momento que ele tava um pouco mais lento, eu ver guardas, ver, né, que tinha uma movimentação, e eu fechei o olho, abri a porta do carro e me joguei em movimento. Eu me machuquei, mas foi a forma que eu vi na hora de resolver isso. E deu certo. Eu denunciei o modo que eu
descrevi, tudo batia com o que acontecia na casa dele, com os horários, com os dias que foram vistos perto do cemitério, enfim. Eu não imaginava que eles poderiam me escutar. Eu achava que a palavra dele ia ser a única. Eu não sabia nem que teriam tradutores para me ajudar com isso. Assim que eu pude voltar para o Brasil, eu voltei. Eu não tive mais desejo nenhum de morar naquele lugar. Eu nem conheci nada, na verdade. E eu comecei a valorizar muito de estar em um lugar onde eu teria poder de fala, de segurança, de proteção. Como eu não sabia inglês, eu não queria passar por mais nenhuma situação. Eu fiquei com uma ansiedade que qualquer coisa eu tremia, eu desmaiava, eu tinha que ter o apoio, sabe, da onde eu nasci para me recuperar. E foi aqui no Brasil que eu encontrei o que eu sempre tive, na verdade, a minha vida em paz. Eu ter relações em cemitério. Eu cheguei a pesquisar para contar essa história, até casos de padres e de mulheres que realmente cobram e que os caras têm esses desejos de ir lá na cova, sabe? Isso de desenterrar morto é crime, tá, gente? Mas existe. Então fica mais um alerta aí no canal para vocês. A questão do cemitério, né, um pouco, porque essa parte já foi minguando e já não tinha muita informação sobre. Mas parece que o pagamento era feito na hora, depois do ato. E que se tinham horários e lugares específicos no cemitério, já organizado com pessoas que trabalhavam lá para que isso acontecesse e a polícia ou ninguém pegasse. Chegaram a compartilhar até fotos de covas e para saber se ali perto tinha túmulo, se era de mulher, se era de homem, e que a maioria das vezes as práticas eram feitas sem preservativo. Muitos, além do desejo de querer ver a mulher dentro da cova, também tinham o desejo de que a mulher se fingisse de morta. E o quanto mais fria tivesse, melhor. Eu não consigo explanar sobre o caso. Então, deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal. Importante dizer que isso não acontece só nos Estados Unidos, tem casos aqui no Brasil, tem casos em vários lugares, a gente tem história, acho que no Paquistão também, aqui no canal, enfim, acontece no mundo inteiro.